Olá, vamos continuar nossa aula sobre um pouco do histórico para a gente introduzir noções de modelos matemáticos, né? Na aula passada a gente fez um breve resumo dos históricos, a gente conversou um pouco sobre a importância do zero. Quando falta o zero é difícil fazer contagem. Quando você não tem o zero, a contagem era feita por ábaco, né? Resumindo, os números nasceram por necessidade, depois ocorreu a necessidade de contagem por causa do comércio, após a fixação do homem, né? E agora a gente tinha falado de romanos. E o sistema romano, né, a numeração romana, ela ficou utilizada desde a época antes de Cristo, quando Roma tinha dominado a Grécia, até por volta do século XVI, XVII. Até hoje, muita coisa é feita em números romanos. Por exemplo, a gente escreve século XXI, não com o número arábico 21, mas em números romanos. As partes iniciais de um livro, né, as páginas antes de começar o conteúdo do livro, muitas vezes são colocados em romanos. Pouco tempo atrás, subcapítulos de livros, né, eram colocados em numeração romana. Associado aos números romanos, aconteceu e foram usados em função de mágica ou de coisas místicas ou esotéricas, né? Por exemplo, a Cabala, ela, que é a parte mística da religião dos judeus, ela apresenta uma associação entre números e determinados significados. Por exemplo, número 7, ele significa fim de um ciclo. Por isso que se fala que o mundo foi feito em 7 dias, por exemplo, né? E que Jesus falou, perdoai não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então o 7 ele tem uma representação de fim de ciclo, ou uma representação, quando você fala 70 vezes 7 naquela época, significava quase infinito, né? Uma estrutura de contagem bastante primitiva. É interessante que o número 1, por exemplo, a origem dele, segundo consta pelos historiadores, é que ele significa o homem, o principal, o primeiro a ser formado, né? O varão, vamos dizer assim. Ele era representado apenas com um traço, e assim por diante. O 2, mais um traço, ou seja, o par, macho e fêmea. Acredita-se que essa tenha sido a origem da utilização dos tracinhos, né? E assim por diante. Não vamos entrar em detalhe, porque 3 já complica essa análise. Né? Mas, por exemplo, teve um pessoal, depois do Lutero, né, que eles saíram da igreja, eles utilizaram números romanos para dizer que o Papa ele era a besta apocalíptica, ou seja, ele era o número 666. Né? Uma das designações do Papa é vigário do Filho de Deus, escrito dessa forma aqui. E aí, se você for fazer as contas em relação a isso, nós vamos ter 5, né? Mais 1 em Romanos, mais 100, mais 1 de novo, mais 5. Depois nós teremos mais 1, mais 1, mais 1, mais 500 e mais 1. Aí, se você fizer a continha aqui, ó, cada item da numeração romana que tem aqui dá 666, né? Então, os números foram utilizados aí para gerar vários significados. Aí teve um monge que demorou aí anos para escrever um livro analisando, por exemplo, o nome do Lutero em latim, utilizou a numeração romana antiga
e também deu um jeito de chegar a 666. Então, os números eles significavam mais do que propriamente contas, né, ou cálculos. Na cabeça de algumas pessoas, e até hoje em dia, tem o significado místico associado a eles. Isso é uma coisa interessante. Algumas pessoas dizem ter o número da sorte e assim por diante. Mas não é matemática, isso aqui é apenas um comentário esparso, vamos dizer assim. O que interessou para a gente, o que interessa para a gente, ó, são os números hindus. Opa, faltou um H aqui. Os hindus, eles fizeram um sistema de numeração bem interessante que considerava a posição do número, então ele era posicional. Isso é uma coisa interessante, ó, porque você fala assim, quanto que vale o zero, né? A gente diz que ele não vale nada, mas olha só, esse zero aqui realmente vale zero, mas esse zero aqui, ó, ele não vale zero, né? Ele está, na verdade, representando 10 aqui. Se ele não valesse nada aqui, ó, esse número seria 10. Mas ele vale. Então, na posição dele aqui, ó, nessa casa aqui, a casa das unidades, as casas decimais, a casa da centena. Então, esse 1, por exemplo, ele não vale 1 aqui. Na casa em que ele está, ele vale 100. Ele vale 1 se ele for isolado na casa das unidades. Então, o termo de posição, vamos dizer assim, é extremamente importante no processo, no algoritmo de conta. Esse sistema hindu também, ele é aditivo. O que ele é aditivo? O que significa ser aditivo? Significa que os números são somados. Então, se eu tenho aqui ó, o número 521, significa a soma de 500 mais 20 mais 1. Aí nós temos o 521. Né? Então isso é bastante importante. Além disso, ele é multiplicativo. E essa parte multiplicativa ela é muito importante para o entendimento do raciocínio matemático, principalmente em relação aos números. Por exemplo, quando você fala que uma estrutura é multiplicativa, você está dizendo, por exemplo, ó, que ele está associado à base de 10. Vamos pegar o mesmo 521 que está lá. O que significa aí 521? Esse 1 significa 1 vezes 10 a 0, que é a unidade, elevado a 0. Esse 2 é 1 vezes 10 elevado a 1. E esse aqui ó, é o 5 vezes 10 elevado a 2. Ora, 5 vezes 10 elevado a 2 é 500. 2 vezes 10 elevado a 1 é 20. E 1 vezes 10 elevado a 0 é 1. Aí nós temos o número 521. Essas são características extremamente importantes quando nós falamos em sistema de numeração. Então, os hindus, tendo uma, vamos dizer assim, uma evolução separada dos demais, né? Tipo Roma, Grécia, provavelmente eles não pegaram os vícios daquela numeração arcaica e mantiveram então um raciocínio um pouco diferente, criando um sistema de numeração em que o mais importante de tudo aqui, ó, é que é dado a eles a invenção do zero. Então, o zero foi uma invenção. Tudo bem que uma invenção necessária, mas necessária em termos de análise matemática. Porque o pessoal até trabalhava no comércio sem o zero, com uma certa dificuldade. Mas quando o zero é utilizado, as contas ficam bem mais simples, ficam bem mais fáceis. Né? A própria estrutura dos números dos hindus é uma estrutura que evoluiu ao longo do tempo. E o mais importante, em relação ao que nós comentamos antes, cada algarismo até o 9, ele é diferente. Então, por exemplo, o 1 no século XX continuava sendo 1. O 2 tinha um formato parecendo um P. O 3 parece com o 3 de hoje, mas é meio esquisito. O 4
tinha esse formato de lacinho, e o 5 tinha um formato parecendo o 4, mais ou menos. O 6 parece o 6 de hoje, o 7 parece o 7 de hoje, o 8 também é a mesma coisa, o 9 não mudou e o 0 sempre foi o 0. Isso aqui no século XII. Por exemplo, quando chegou em 1524, esses números tiveram uma certa mudança, mas já eram praticamente idênticos aos de hoje. A partir do século XVI, então, a gente já tinha os números bastante similares aos números que nós temos hoje, com uma ou outra modificação, dependendo da região onde eles eram utilizados. Com esse sistema de numeração, que começou no século XII, o mundo não sabia do trabalho dos hindus. O que aconteceu foi que quando os bárbaros, né, tomaram Roma, eles acabaram gerando, vamos dizer assim, um superdesenvolvimento no mundo árabe, e os árabes, apaixonados pelo conhecimento, eles começaram a pegar as informações dos gregos, principalmente, que estavam guardados em vários locais, e eles começaram a traduzir para o árabe. Naquela época, né, nessa época da Idade Média, a Idade das Trevas, e principalmente a partir do século VIII, falar árabe significava adquirir conhecimento. Então, muitos cristãos e pesquisadores, eles falavam árabe para poder aprender sobre o conhecimento dos gregos. Essa é uma situação bastante interessante, porque os árabes eles tinham uma tolerância religiosa muito grande, porque eles consideravam que Cristo também era um profeta e eles respeitavam Cristo. Então eles não tinham nada contra os cristãos, recebendo os cristãos em suas bibliotecas e auxiliando no aprendizado deles. Então o mais interessante de tudo é que quem buscou as informações, o conhecimento, foram os árabes. Não só o conhecimento grego, mas o conhecimento dos números hindus, que quando foi levado para a Arábia, um indivíduo com um nome parecido, né, Al-Khwarizmi, né, que gerou a palavra algarismo, ele lançou um livro explicando a numeração hindu. Ao que consta, em nenhum momento ele falou que a numeração era invenção dele ou árabe. Ele colocou todo o crédito aos hindus. Então, nesse livro ele explicou a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Um livro muito bem escrito para a época. E aí, os ocidentais também tentaram introduzir isso no mundo ocidental, principalmente um indivíduo chamado Fibonacci, né? Chamado filho de Bonatti, que o Bonatti era um comerciante, o filho dele, desde cedo, ele viajava com o pai. E ele recebeu as instruções dele, principalmente na época de adolescência e de jovem, nas costas da África, em que o mundo árabe dominava. E aí ele começou a trazer para o Ocidente a numeração hindu. Não foi bem aceita. Mais de 200 anos depois que essa numeração chegou no Ocidente, ela ainda não era aceita e os comerciantes e até muitos bancos não aceitavam essa numeração hindu. Acontece que essa numeração hindu, ela existe hoje em dia, é a numeração atual. Então, o sistema de numeração atual, ele é um sistema decimal, assim como o dos hindus, e apresentam todas aquelas características que nós já comentamos para os hindus. Então, esse sistema de numeração decimal significa que existem 10 algarismos, do 1 ao 0. Né? Ele também é posicional, ou seja, a posição do algarismo determina o valor dele, como nós também havíamos comentado.
ele é multiplicativo, ou seja, a casa dele determina uma relação com múltiplos de 10. Então, por exemplo, as unidades representam 10 elevado a zero, vezes o número que está colocado lá, né? E ele é aditivo. O que significa que nós, como a gente mostrou, você pode somar os vários números para que ele possa ser representado. Veja que interessante, né, que esse sistema de numeração aqui, ó, é o sistema de numeração moderno, e o mais interessante que é a primeira vez que acontece que para cada item, para cada algarismo existe um número diferente. Então, por exemplo, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Como é que funcionava isso com a numeração romana? 1, o 1 duas vezes, o 1 três vezes, 5 menos 1, 5. 5 mais 1, 5 mais 2, veja a repetição. 5 mais 3, 10 menos 1, e não existiu zero. Então, isso aqui dificultou bastante o desenvolvimento da matemática. Veja que não foi um raciocínio que gerou isso. Foi uma necessidade também na Índia. Só que até então, até os hindus, nenhum povo, nem os famosos gregos, por sua intelectualidade, eles conseguiram pensar em gerar um algarismo diferente para cada valor das casas unitárias, ou dessas casas básicas da numeração. No caso dos babilônios, como nós falamos, eles tinham que ter 60 símbolos diferentes, né? No caso, se fosse uma numeração, um sistema duodecimal, seriam 12 números diferentes e assim por diante. Então, pelo que nós percebemos, ó, os hindus conseguiram organizar a numeração propiciando cálculos complexos. Tanto é que hoje nós utilizamos esses algoritmos com muita facilidade, né? Esses algoritmos. E esses algoritmos, em termos de posição, tudo, muitas vezes ele é ensinado de forma equivocada. E isso atrapalha muitas vezes a criança a aprender, né? Ora, a partir do momento em que esses números começaram a ser usados no Ocidente, as contas ficaram mais fáceis e as descobertas de novas relações matemáticas iniciaram também.